Hey guys, quem fala com vocês é o Mid. E sim, galera, hoje é o grande dia. Nós vamos conhecer o incrível resultado do nosso projeto do Xbox Arcade Streamer US Midnight Edition. Então, ficou interessado? Tudo que você queria saber, você vai conferir no vídeo. Mídia de volta, galera, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu sou parceiro Razer Stream e faço live streams na Twitch, twitch.tv/USMidnight. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Tudo que você quiser saber sobre Mid, você vai encontrar lá. E esse é aquele momento que você já conhece, que eu peço pra você pausar o vídeo, por favor, segue o canal, compartilhe o vídeo, ativa o sininho. Daí, o canal vai crescer muito mais rápido, eu vou ficar muito mais feliz e vou fazer muito mais vídeo pra você. Fechou? Então, bora pro vídeo. Galera, esse é aquele momento que eu quero dividir algumas informações com vocês. E o motivo pelo qual eu comecei por um arcade nesse projeto no YouTube é que em um dado momento da minha vida eu comecei a me questionar: quem é esse Mid que conversa com vocês? Quem é esse consultor de tecnologia que adotou um pseudônimo para fazer live streams e vídeos pro YouTube? Mas não importa o quão eu volte atrás, o quanto eu faço feedback da minha vida, eu sempre vou encontrar aquele Midzinho fedido e levado jogando videogame dentro dos arcades. Foi aí que eu resolvi pegar todo o conhecimento que eu tenho em tecnologia, junto com a minha paixão por Xbox, e criar esse projeto. E é por isso que eu apresento para vocês, com muito orgulho, o nosso Xbox Arcade Streamer US Midnight Edition. Nesse momento eu vou começar a mostrar para vocês algumas funcionalidades e dizer para vocês como elas funcionam e para que elas funcionam, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo visual aqui do arcade, logo na parte superior. Esse layout luminoso aqui, vocês já me viram fazer alguns vídeos pro Instagram. Eu mostrei para vocês a construção dele e eu acho que ele ficou bem bacana. Logo em cima eu utilizei uma lâmpada aqui, uma luz, né, para live stream. E em seguida tem uma câmera, né, uma webcam devidamente posicionada, ela tá fixa. Eu retirei o suporte embaixo, tive que desmontar essa câmera. Tirei o suporte de tripé dela ali embaixo e ela tá fixa, de maneira que pegue as duas pessoas utilizando o arcade e não comprometa a gravação, beleza? Bom, aqui nessa iluminação aqui para live stream, a gente vai ligar ela nesse botão e eu utilizei esse tipo de lâmpada para que não comprometesse a qualidade, né, e a ergonomia, vamos dizer assim, a estética do arcade, ficasse bem minimalista e ainda assim conseguisse ter a iluminação adequada para a live e ficasse de uma maneira satisfatória, beleza? Bom, vamos lá. Logo aqui abaixo, a gente pode ver, eu coloquei aqui uma logo do Xbox. Eu queria que ficasse bem evidenciado de longe algo que realmente trouxesse que a ideia, isso, que seja um Xbox Arcade. E aqui do lado tem os dois botões. Esses dois botões vermelhos, galera, eles correspondem ao L e ao R do botão do controle convencional, tá? Quando você aperta aqui e aqui, né? No caso, o L e o R, eles estão mapeados aqui nesses dois botões, tá? Eu coloquei eles abaixo, porque como são comandos que a gente não utiliza muito, e a gente pode estar utilizando com a mão em cima do painel e utilizando o polegar virando para baixo, sem que comprometa o layout acima e fique
fique com muitos botões, fique muito confuso, embolado. Eles estão aqui devidamente posicionados e a gente pode mapeá-los. Bom, esses dois layouts aqui correspondem às portas USB 3.0 do console, tá? E aqui do lado a gente pode ver que tem a saída de headset também. Aqui a gente tem um sensor de remote control para utilizar o controle remoto, né, do Xbox. Uma vez que ele está dentro do gabinete, a comunicação com ele acaba sendo comprometida porque tem o gabinete e impede que a gente consiga, né, estabelecer uma comunicação. Então eu trouxe esse, vamos dizer assim, esse sensor aqui para frente para que não tenha nenhum problema. Logo aqui na frente, logo acima também temos aqui o, vamos dizer assim, o mostrador de temperatura, né, e o sensor dele está posicionado em cima do cooler do Xbox para que a gente possa ter a máxima, né, a leitura da máxima de temperatura dentro do gabinete e a gente pode saber se está superaquecendo, se a temperatura em relação à temperatura do lado de fora tá bem alta, né, que a gente possa ter um controle maior em relação ao circuito que tem dentro do gabinete e assim a gente conseguir controlar a vida útil do equipamento, beleza? Bom, continuando aqui no próprio layout, né, eu vou fazer aqui uma menção para vocês de que essa parte foi a parte que realmente eu tive bastante trabalho, tanto a parte de colocar esse acrílico aqui para dar o efeito que eu queria e as posições dos botões, né, eu mantive ali o Select, o Home, da mesma maneira que no controle, mas essa parte aqui eu quis montar esse layout, porque o RB, o LT e o LB e o LT são botões de ombro do controle, então são botões que eu queria que a gente pudesse alcançá-los de maneira que a gente não precisasse ter que ficar tirando a mão de onde a gente está utilizando, né? Com apenas uma mão a gente consegue alcançar todos os botões e não comprometer essa jogabilidade nem a ergonomia da sua mão posicionada. Então o Y, o B, o X e o A estão logo abaixo e aqui a gente consegue ter um maior controle e ergonomia na hora de jogar, né? Na jogabilidade fica bem bacana. O segundo controle ficou da mesma maneira, não tem motivo de ser diferente. E eu queria voltar aqui um pouco e fazer uma consideração em relação à sensibilidade, que ficou excelente ao meu ver, porque como a gente está utilizando um circuito via cabo, né? E esse circuito é de zero delay, a gente tem aqui uma precisão absurda. Ficou muito satisfatório, eu diria que ficou até mais preciso do que o próprio controle do Xbox e eu estou bem satisfeito com o resultado final desse controle. Os comandos funcionam perfeitamente, cada tecla corresponde exatamente à ação do console e isso para mim foi fantástico. Eu achei que fiquei muito satisfeito com o resultado. Bom, falando aqui agora do microfone, tá? Que eu tive muito trabalho em colocar esse microfone aqui, de maneira que eu queria utilizar um microfone que não tivesse nenhuma outra interface interagindo com ele. Ele tá ligado diretamente no Xbox, não tem nenhum com PC, não tem nenhum outro dispositivo fazendo essa ponte, beleza? E aqui a gente pode ter um mute, ele fica ali de maneira ergonômica e a gente pode movimentar para um lado e para o outro de maneira satisfatória. É isso, guys. Bom, galera, agora aqui dentro do arcade eu quero mostrar para vocês o sensor de temperatura. Tá posicionado em cima do cooler do Funk do Xbox, para que a gente possa ter a máxima de temperatura dentro do gabinete. O circuito ali atrás ali corresponde a todas as conexões do monitor e controles. Aqui do lado a gente tem o conversor digital, onde capta o sinal digital saindo do Xbox pela saída digital e converte para o sinal de headset para que a gente possa ter uma qualidade digital de áudio. Beleza? Eu quero mostrar também para vocês aqui que o suporte dele, né, o mount, onde ele tá parafusado, tá fixo, o gabinete, a torre pode ser mexida para lá e para cá e não sair do lugar. E eu utilizei também para controlar a temperatura um cooler de servidor profissional de 110 volts, extremamente silencioso, de 10.000 RPM, que vai fazer com que todo o calor saia e a gente consiga resfriar o gabinete. E se vocês pensam que isso é tudo, ainda existe muitas curiosidades a explorar em relação a esse arcade. Mas isso a gente vai fazer lá no Instagram, um conteúdo especial respondendo todas as perguntas de vocês. Mas sinceramente, galera, esse projeto só vai chegar onde realmente precisa chegar com a participação de vocês. Então é por isso que eu peço para, por favor, segue o canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e compartilhe com toda a galera que você conhece de games e que possa vir realmente gostar e valorizar um projeto como esse. Eu sou o Mid, vou ficando por aqui.